Olá, aluno! Seja bem-vindo ao Guia da Monografia, que é o Douglas Tibel. E hoje eu vou falar sobre conclusão. Escrever uma conclusão é um desafio para os alunos, porque muitos alunos escrevem, mandam para o orientador devolve, e o aluno não entende que a conclusão ela tem uma estrutura básica a ser seguida. Inconscientemente, o orientador vê esses pontos e, quando ele identificar a ausência desses pontos, ele pede para melhorar. Porém, realmente, alguns orientadores, eles não chegam a falar para o aluno exatamente o que ele quer, e isso aí é um probleminha, né? Vamos deixar assim. Então, eu trouxe aqui para você um modelo do meu e-book. Se você quiser acessar o meu e-book, clique no link da descrição desse vídeo, que você vai ser direcionado para uma página. Vou apresentar meu e-book para você, e também eu vou te mandar por e-mail a nossa base de arquivos com diversos mapas mentais, modelos de arquivos, documentos, modelos de apresentação do PowerPoint, normas, praticamente toda a nossa base de arquivos do Guia da Monografia. Ok? Então tá, vamos ao primeiro bloco. Como o nosso material é TCC em blocos, funciona dessa forma. Cada capítulo, a conclusão também é um capítulo, eu divido em blocos e explico o que você tem que fazer em cada bloco. Na conclusão, nesse modelo de conclusão, no nosso e-book, existem mais de 20 modelos de capítulos para que você possa seguir, tanto introdução, resumo, conclusão, capítulos de referencial teórico, metodologia, enfim, praticamente todos os modelos existentes. Então vamos lá. O primeiro bloco da conclusão, o que você tem que fazer, o que você tem que focar? É a análise e contribuição para o meio acadêmico. É isso que você tem que focar, em mostrar a análise que você fez e a contribuição que você teve para o meio acadêmico. Vou abrir aqui, expandir. Então, o primeiro parágrafo vai colocar, de uma forma geral, as análises e contribuições do seu trabalho, sem citações, no mínimo de 5 linhas. Então, você vai escrever, basicamente, falando para o seu público, para quem você fez o TCC. Por exemplo, se você fez um TCC para estudantes, então você tem que falar para os estudantes. Lógico, você vai usar sempre uma forma dissertativa de escrever, vamos dizer assim, jornalística, né? Você não puxa para o seu lado, você fala do seu estudo de forma dissertativa. Então, você tem que focar em dizer o que seu trabalho permitiu. O seu trabalho permitiu analisar, avaliar, compreender o que ele permitiu nesse primeiro momento. Então, esse é o primeiro bloco. Então, por exemplo, aqui embaixo, esse é o exemplo de um bloco. O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise, tá vendo? Então, o que possibilitou o estudo? Uma análise de como o conteúdo de reprodução humana está sendo ministrado nas escolas. Uma reflexão acerca dos benefícios dos recursos didáticos e dificuldades encontradas ao trabalhar este conteúdo. Além disso, também permitiu utilizar diferentes recursos didáticos e avaliar como esses recursos auxiliam na aprendizagem do conteúdo. Veja que nessa parte inicial dessa conclusão, praticamente eu já entendi tudo sobre esse trabalho. E é isso que a conclusão ela projeta. Normalmente, um estudante, quando vai fazer um trabalho, ele tem que estudar diversos outros trabalhos acadêmicos, o estudante não tem condições de ler todos os trabalhos científicos que ele encontra pela frente. Então, normalmente, você lê o resumo, a introdução e a conclusão. Se você tiver dúvida, você vai entrar na pesquisa, e se você tiver dúvida na pesquisa, você vai entrar no referencial teórico. Porém, a sequência de leitura normalmente é esta. Então, por esse motivo, esse primeiro bloco ele tem que mostrar para o seu leitor exatamente o que pretende o seu estudo. Vamos para o segundo bloco. O segundo bloco é apresentar seus resultados. Então, você já falou o que você pretendia, então, a partir desse parágrafo, você vai apresentar seus resultados de uma forma bem geral, sem citação, e você vai usar no mínimo umas 6 linhas para fazer isso. E o mais importante, que eu até coloquei em vermelho aqui, é que os resultados eles devem ser tirados sempre da sua pesquisa, tá? Você não pode colocar algo aqui que não está na sua pesquisa. Se a sua pesquisa é bibliográfica, você teve lá os resultados e discussões, então você tem que falar desses resultados e discussões aqui neste momento. E, além disso, você não pode tirar informações de outro livro ou de alguma forma assim que não esteja ali colocada naquele seu resultado. Então, aqui de uma forma como exemplo, a pessoa colocou: de um modo geral, os professores demonstram interesse em trabalhar o tema em sala de aula e buscam meios para estarem atualizados. Está meio pequeno aqui, né?
mas ainda possuem algumas dificuldades, como controlar a euforia da turma e estimular o interesse dos alunos e com os recursos oferecidos na escola. Enfim, de forma que ela falou aqui, apresentou esse é o TCC de uma garota que ela tirou 10, é um TCC da UFS. Enfim, aqui você tem que apresentar os seus resultados, falar o que você pretendia lá em cima, e agora aqui embaixo você vai falar, eu consegui ou não consegui, realmente é o que eu queria, corrigindo, realmente é o que eu queria, mas você não vai colocar, né? Você não vai colocar isso, você sempre coloca de forma dissertativa, apresente de forma como se fosse jornalística, mostre que você chegou em algum resultado e que está sendo satisfatório. Então esse é o segundo bloco. Agora vamos para o terceiro bloco. O bloco é o fechamento dos resultados. Então, aqui nesse terceiro parágrafo, você vai continuar apresentando seus resultados de uma forma bem geral, sem citação também, e também vai mostrar que sua pesquisa avançou nos seus objetivos. É muito importante que você fale neste momento que seu objetivo, ou os seus objetivos foram alcançados. É muito importante, porque se você não colocar isso daqui, é bem provável que o seu orientador e que a banca ela vai riscar essa parte. Então você tem que dizer com clareza se seus objetivos foram alcançados ou não. Então vamos ao exemplo. Os alunos também demonstram muito interesse pelo tema e buscam se informar sobre o conteúdo, principalmente pela televisão e internet. Diante das falas dos alunos, ficou evidente que os objetivos de cada recurso didático foram realmente alcançados. Então, ela fez um teste com vários recursos didáticos e ela está dizendo aqui que o objetivo que ela tinha em relação aos recursos didáticos foram alcançados. Então, é muito importante que se você tem alguns objetivos específicos, você vai falar um pouco como você alcançou cada um deles. Vamos para o próximo. Bloco 4. Resultado de cada recurso utilizado. Então aqui no quarto parágrafo, ou dependendo de quantos parágrafos você for colocando lá em cima, mas eu coloquei numa sequência para você entender. No caso do uso de vários recursos na sua metodologia, você vai ter que colocar os resultados alcançados em cada recurso, sem citações. Então a quantidade de parágrafo depende da quantidade de recurso. Cada parágrafo deve conter no mínimo 4 linhas. Então, por exemplo, se você usou livro para você poder fazer o seu resultado da sua pesquisa, então você vai falar sobre qual livro, qual autor que você se baseou. Se você usou um estudo ou uma teoria, então você vai falar como você usou, como essa teoria te ajudou a chegar no resultado. Se você usou um recurso, você vai falar como esse recurso te ajudou. Se você usou um material, um equipamento, você vai dizer como esse equipamento te ajudou. Da forma como você usou na sua metodologia, o que você usou, você tem que dizer aqui. Então aqui tem um exemplo, ela colocou 3, então aqui você pode dar uma olhada depois com mais tempo, pausar o vídeo e ver exemplo. Então ela usou de jogos didáticos, ela falou que como os jogos didáticos fornecem e ajudam os estudantes no ambiente enriquecedor e motivador. Enfim, ela falou aqui basicamente usando este item como item de recurso. Então vamos para o bloco 5. Bloco 5, vou tentar expandir aqui, são as melhorias ou dicas para as próximas pesquisas. E esse item é um item muito importante e é um item que você tem que tomar cuidado para não colocar coisas surreais aqui e chamar muita atenção. Isso aqui é uma coisa bem sutil, uma coisa pequena, e não tente chamar muita atenção aqui, porque algumas pessoas na banca pode confundir como se isso daqui fosse um dos seus objetivos. Então, isso não é a sua meta agora. Então, diante dos seus resultados, você vai colocar o que pode ser feito para melhorar o que analisou na sua monografia. Então, às vezes, você quer fazer um estudo bem maior, porém você não tem condições, ou sua pesquisa delimitou de uma forma que você não poderia ir além. Então, aqui nesse momento, você pode dizer que, em um estudo posterior, o estudante pode aprofundar mais nessa área ou naquela área para descobrir tais coisas. Enfim, você pode dar uma guia aqui para mostrar a importância do seu tema e mostrar alguns assuntos necessários falar dentro da sua pesquisa. Ok, aqui também você pode entrar no exemplo. Vamos para o próximo, bloco 6, contribuição e conclusão. Vamos tirar aqui. Então, agora, obviamente, você vai ter que fechar o arco, você vai apresentar as contribuições do seu trabalho, e esse parágrafo ele deve ir de encontro com o objetivo geral, o objetivo maior. Então, é importante que você deixe bem claro aqui que você está alcançando o seu objetivo geral. Obviamente que você vai, nesse exemplo aqui, você dá uma olhada e você tem que dizer sempre, meu objetivo geral, maior, ou meu não, né? Você tem que falar de forma dissertativa. O objetivo
do trabalho era tal e foi alcançado quando foi realizado tal coisa. Então você tem que mostrar que realizou e como você resolveu o problema da pesquisa. Sabemos nós que o TCC, a central dele é um problema. Ninguém tem trabalho se não houver um problema, ninguém trabalharia se não fosse para resolver um problema. Então, é muito importante que você mostre que você resolveu o seu problema. Eu falei de conclusão para você, existem outros diversos modelos. E se você quer comentar o nosso vídeo, coloque embaixo o que você achou. Também comente com ideia para um próximo vídeo que eu posso postar para você. Deixa aqui embaixo, gostaria que você falasse sobre isso, ou gostaria que você falasse sobre aquilo. Quem sabe eu não faço daqui 1 ou 2 dias um vídeo novo para você. Dependendo da quantidade de pessoas que pedirem, eu posso fazer um novo vídeo. Deixa o seu comentário faz com que me motive a colocar mais vídeos para você. Então esse é só o início. Eu posso falar agora de introdução, eu posso falar agora de referencial teórico, enfim, eu posso usar diversos outros temas e assuntos interessantes que são de dúvida comumente entre a comunidade dos alunos, ok? Então peço que você faça uma coisa aí, perto do botãozinho do vídeo, tem um botãozinho de se inscrever. Se você estiver vendo esse vídeo dentro do YouTube, inscreva-se no canal, você vai receber meus vídeos. Dá um like, se você quiser colocar nos favoritos, coloca em uma lista para você, numa playlist, né, para você ir guardando todos os meus vídeos que você mais gosta, vai guardando numa lista. Esse recurso do YouTube é muito bom. E clica na descrição do vídeo aqui embaixo para que você receba as minhas dicas e cadastre na minha lista VIP. Por exemplo, na minha lista VIP, o que acontece? Eu geralmente mando alguma coisa que eu não coloco aqui no YouTube. Por exemplo, eu mandei outro dia um método de pesquisa chamado Pesquisa 4P. Também enviei para o pessoal da minha lista VIP uma técnica para você duplicar a velocidade de aprendizado dentro do YouTube. Enfim, eu mando diversas dicas de aprendizagem na minha lista VIP. Basta clicar no link aqui embaixo. E eu estou muito feliz que você esteja vendo esse vídeo e compartilhando. E para quem comenta aqui, eu fico muito mais feliz ainda. Obrigado e bons estudos!